Voltamos e estamos falando de coronavírus, um assunto para você saber, tirar as suas dúvidas, né? Se você quiser participar conosco, você pode escrever para nós, ligar, deixar a sua pergunta ou ir lá no nosso Facebook também e deixar a sua pergunta, a sua curiosidade, o que você quiser, tá bom? Se você tem parentes lá na China, né? Falar sobre isso. Doutor, falando em China, alguns brasileiros que estavam lá estão voltando, né? Para cá. Lá eles já estavam em quarentena. Então, eles provavelmente não foram infectados, mas a gente fica assim, nossa, né, com medo. Chegando aqui, tem um procedimento padrão para essas pessoas? Na verdade, cada país acaba adotando uma conduta em relação a essa quarentena, né? Que é deixar essas pessoas meio fora de circulação durante o período de incubação, ou seja, aquele período que o vírus pode ainda já estar no corpo, mas sem ter se manifestado, né? Então, no Brasil, isso ainda não está claro como é que vai ser feito exatamente. Mas, certamente, uma orientação que vai ser feita a essas pessoas quando chegarem é evitarem deslocamentos, né? Se possível, ficar em casa a maior parte do tempo, evitar locais com aglomeração, né? Por esses 14 dias, né? Esses 14 dias é o tempo que o vírus leva para se manifestar. Isso. Eu estou aqui. Entre o momento da infecção até aparecerem os sintomas é o que a gente chama de período de incubação. Que nesse caso, para esse tipo de vírus, fica em torno de 14 dias. E quais são os sintomas do coronavírus? Então, aí pode ter desde pessoas que não têm sintomas, ou seja, se infectam e não apresentam doença, que na verdade parece ser um número grande até. Pessoas que vão ter sintomas leves, né, parecidos com resfriado. Então, pode ter coriza, né, nariz escorrendo, dor de garganta, um pouco de tosse, né? Até pessoas que vão desenvolver pneumonia, então infecção no pulmão mesmo. Aí sim, são os casos que tendem a evoluir de forma mais grave, podendo inclusive ocorrer óbito, né, como a gente já viu que já ocorreram. Inclusive, nós temos até uma tela lá, da gravidade do coronavírus. Qual a gravidade da doença? Problemas respiratórios variam, né, de leve a pneumonia e morte, como o senhor acabou de falar. Sintomas são graves em 18% dos casos, com 2% de mortes. A gravidade é maior entre pessoas já doentes e idosas. E ainda não há registros de casos graves fora da China, a não ser na Filipinas, né? Isso, que foi esse final de semana, né? Um óbito por causa do coronavírus. Então, evoluiu para pneumonia, então a gente já diz que é algo grave e aí precisa ser bem cuidado. Essa pessoa, se por acaso, tem 16 pessoas suspeitas no Brasil, né, com o vírus. Suspeito, gente, suspeito. Se for confirmado que uma dessas pessoas de fato está com o coronavírus, como é que é feita essa confirmação? O que leva, né, você que é infectologista, a falar, olha, é coronavírus? Só com base no quadro clínico, nos sintomas apresentados, é impossível afirmar isso. Então, para ter uma confirmação, precisa ter exames laboratoriais. Isso já foi feito, né? Isso já está sendo feito. Então, são feitas coletas, né, de secreções respiratórias. Esses materiais são encaminhados para laboratórios de referência aqui no Brasil. E aí esses materiais vão ser processados, vão ser submetidos a uma bateria de testes para, de fato, confirmar se essa infecção que a pessoa teve foi pelo coronavírus, esse novo coronavírus, ou por outro tipo de vírus respiratório. E o que acontece ali na hora da investigação que diz é coronavírus? Vê o vírus, a aparência do vírus? A sequência genética, né? Então, cada tipo de organismo, né, de tanto vírus como bactéria, tem uma sequência genética muito bem delimitada, que é só para ele. E é justamente isso que é testado nesses exames. Se a sequência genética daquele vírus que está naquela pessoa infectada é igual ao do coronavírus. Quanto tempo leva para descobrir essa sequência genética dos vírus? Como atualmente esse processo está sendo bastante centralizado, então poucos laboratórios estão fazendo, tem tido uma demora aí, pelo que eu tenho visto, em torno de uma semana, né? Então, acho que dentro desse tempo a gente vai ter esses resultados. Essas pessoas, então, foi semana passada, né? A maioria dos suspeitos acabaram entrando no critério de caso suspeito na semana passada. Então, imagino que durante essa semana já deve sair, né? A gente já vai ter ou descarte ou confirmação. Porque se tem uma sequência genética, viu a sequência ou não viu, né? Isso, é bem objetivo, ou não é. Certo, e o Brasil? A gente está correndo risco de como que as pessoas, quem está lá em casa, tem gente que é muito ansioso com essa coisa de doença e de vírus que mata, então já fica desesperado.
Qual que deve ser a procedência do brasileiro no seu dia a dia? É para ficar desesperado, trancado dentro de casa? Viajar para fora? Não viaja mais, cancela todas as viagens, né? Como é que faz? No momento, a gente assim, não tem motivo para pânico. Então, isso é importante deixar claro que assim, a gente não está numa situação de ficar desesperado, né? A gente tem uma vigilância que funciona, então ela é bem assim, desde o nível central até todas as cidades, ele é bastante capilarizado, então todos os hospitais já estão organizados para receber esses pacientes. Então, a gente assim está muito bem preparado para receber qualquer caso suspeito. E pelo que a gente tem de informação, não tem nenhum caso confirmado, né? Sim. Então, justamente por conta disso, a gente não precisa entrar em pânico. O sistema de vigilância está atento. Se tiver um caso, a gente vai conseguir detectar em tempo oportuno, para evitar que a doença se espalhe. Certo. Então, nesse momento, a gente segue a vida normal. Vida normal, sem pânico, vida normal. E questão de álcool aqui, álcool ali, aquele desespero, comprar todos os álcools da farmácia para ficar passando, isso também é exagero? Na verdade, assim, são medidas básicas de higiene que a gente tem que reforçar nesse momento, né? Tanto de higiene, com cuidado com as mãos, quanto de etiqueta respiratória, né? Que é um termo que às vezes a gente ouve pouco falar e nesses momentos fica mais em evidência, né? Que são aqueles cuidados básicos, né? De, se for tossir ou espirrar, cobrir com um lenço ou com uma parte do braço, cotovelo, sempre lavar as mãos, né? Antes de colocar a mão em mucosa da região do rosto, né? Mão na boca, no nariz, no olho, a gente tem que lembrar que esse procedimento de levar a mão a essas mucosas pode ser justamente aí que ocorra a infecção. Então, né? A gente tem que fazer isso, né, em todos isso tem os que ser a momentos rotina, exatamente. A rotina, se tiver resfriado, você não vai tossir e espirrar na cara de uma pessoa. Isso, se a pessoa tiver com sintoma respiratório, é o que evite aglomerações, Sim. né? E tem porque esses também, cuidados. Se você não né? teve contato com alguém que tem o coronavírus, você não vai pegar coronavírus. É bom que isso fique claro, né? Isso. E no Brasil não existe nenhum caso de coronavírus, então calma aí. Olha lá, como se prevenir? Não entre em contato com quem sofre infecções respiratórias, porque a gente não sabe se essa pessoa teve contato com alguém da China, viajou recentemente, não sabe. Lenço descartável, né? Sempre lavar as mãos, o álcool em gel para limpar a superfície, evitar o contato com animais selvagens ou doentes, porque se veio de um animal, a gente também, né, tem animal que tem na China que tem no Brasil, né? Então a gente não sabe como isso pode acontecer. Doutor, chegou aqui uma pergunta da Ana Tereza de Araújo, não sei se o senhor já respondeu, a nossa sócia, ela diz assim, ela é de Natal, lá no Rio Grande do Norte. Ana Tereza, muito obrigada pela sua participação. Se os sintomas, né, é por picada e se é transmitido através de outra pessoa. A transmissão é de pessoa a pessoa, né? Isso que a gente falou com as secreções respiratórias. Então, geralmente o risco é maior com quem está doente, está tendo sintomas, e aí elimina o vírus através de secreções respiratórias, né? Ou por tosse, ou por espirro, ou com as mãos contaminadas, né? Então, a pessoa pode contaminar a própria mão com as secreções respiratórias e aí contaminar outras pessoas ou superfície. Acho que ela perguntou até por picada, porque nós estamos tão acostumados com a dengue e tantas outras coisas que vêm pelo mosquito, né? E então, se um mosquito picar um animal contaminado e picar uma pessoa humana, isso ainda não se sabe? Isso aí ninguém pensou nisso ainda, né, nesse momento? Não, isso em geral não acontece, né? Que aí, nesse caso, seria um outro tipo de transmissão, e aí aquele vetor específico, o mosquito, teria que ser receptivo ao vírus, né? Sim. Então, isso não é uma coisa automática. É uma complicação, né? Então, o que a gente tem de informação até agora é que não é uma doença de transmissão vetorial, é transmissão de pessoa a pessoa. Certo. Doutor, se o coronavírus não levar a pessoa à morte, essa pessoa se cura e pode ficar alguma sequela? Pelo que a gente tem de informação, vale sempre lembrar isso, né? Que como é uma coisa muito recente, a gente ainda não tem muitas informações. Mas do que a gente tem, as pessoas que se recuperam sem sequela nenhuma, né? Como se fosse o que a gente fala, um resfriado ou uma gripe, que a pessoa fica doente ali por alguns dias e depois se recupera totalmente. O coronavírus que já existia antes desse coronavírus aí que sofreu a mutação, o que ele causava? Mesmas coisas? Basicamente, resfriados e síndrome gripal. Nada, mas só não era agravado no caso da pneumonia. Mais difícil, né? Não era tão, pelo que a gente tem de registro, não era tão comum evolução para quadro de pneumonia.
Última pergunta aqui, né? A gente vai perguntando para a gente também ficar atento a isso. Na China, se observou se os números entre os mortos tinha mais idosos ou crianças ou qualquer pessoa jovem, pessoa que fazia academia, sabe? Existe essa diferença? Isso já tem alguns estudos que acessaram essas informações. Crianças e adolescentes aparentemente estão sendo poupados, né? Então tem pouquíssimas infecções nessas faixas etárias menores. Aí entre os casos mais graves, obviamente a gente tem essas populações, né? Idosos e pessoas que já tinham algum comprometimento de saúde, alguma doença que já tivesse afetado o sistema imunológico. Tá. Quem quiser ficar acompanhando agora para saber qual é o site mais seguro, para não ficar aí, vivendo de especulação, doutor? Então a gente tem os veículos oficiais, né? Ministério da Saúde, no caso nosso aqui, Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, mas aí tem de vários estados, né? Também fornece essas informações. Mas assim, de uma maneira mais centralizada, o Ministério da Saúde tem emitido boletins com uma certa frequência e tem condições de tirar todas as dúvidas. Certo. Enquanto isso, você vai fortalecendo seu organismo aí, porque também pode ficar livre, né, doutor? Comer saudável, como a gente está fazendo aqui na nossa cozinha, é mesmo, e tantas outras coisas. Obrigada. Vitamina C em todo mundo. Vitamina C, todo mundo está tomando vitamina C. Funciona para uma prevenção, assim, do coronavírus? Ajuda. Assim, especificamente para isso a gente não tem estudo, mas é algo que, assim, se a pessoa se mantiver bem hidratada, bem alimentada, o risco de contrair infecções é menor. Muito obrigada, doutor. Muito obrigado. Volte sempre, viu? Quando quiser, a nossa casa está aberta. Obrigado. Tá bom? Deus abençoe. Obrigada.